Olá, estamos agora no terceiro treinamento módulo 1 e esse vídeo é para você que realmente está com problema no relacionamento. Esse canal foi criado, projetado para poder te ajudar, te abençoar. Pode ter certeza que somos os instrumentos de Deus para poder trazer uma resposta para a tua vida. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo por causa de relacionamento. Gente, um relacionamento destruído afeta não é somente o casal, mas também os filhos, a família, a descendência, e vai trazer e deixar um legado realmente muito destrutivo. Então você que está com problema, você irmã, você irmão, você homem, mulher, que está enfrentando crise no relacionamento, sejam bem-vindos. E nós vamos aqui começar uma nova jornada. Já é o terceiro vídeo, terceiro treinamento. Eu convido você depois, se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, você depois comece com o primeiro treinamento, porque esse módulo é o módulo do autoconhecimento, é o módulo da autoanálise, né, onde você vai estar avaliando, mapeando o que está acontecendo. Nós vamos estar analisando sintomas e descobrindo causas, né, fazendo uma investigação. E nós estamos fazendo isso aqui junto. Eu estou fornecendo aqui para vocês as ferramentas, o meio de se fazer isso. E se ainda há esperança no seu relacionamento, se ainda existe 1% de chance, pode ter certeza que o milagre vai acontecer, a não ser que vocês não queiram. Mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração de vocês, porque Deus ama a família, Deus ama a sua família e escolheu você, tá bom? Pode ter certeza disso. Você já sofreu até aqui, já enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades, para que desistir agora? Então, vamos lá, confia no Senhor, vamos para cima e pode ter certeza que a vitória já é sua. Hoje nós vamos estar falando aqui nesse terceiro vídeo, que é o terceiro treinamento. Lembrando vocês que nós temos esse lema, né, esse layout da academia. Então, o relacionamento ele deve passar por um treinamento, né? Desenvolver a musculatura do amor, a musculatura do relacionamento, porque relacionar, gente, é inteligência. Devemos investir nessa inteligência do relacionamento, né? E nós estamos aqui exatamente fornecendo isso para vocês, esse treinamento para poder vocês, na prática, transformar todo o conhecimento em habilidade. Hoje nós vamos estar falando aqui hoje, tratando sobre os pontos fortes, zonas de risco e o que ignoramos por medo, tá certo? Muito importante esse assunto de hoje. E então, se você já está pronto aí, né? Você que é esposa, convide o seu marido, o marido convide sua esposa, sentem aí, pega um papel, uma caneta e vamos lá para o nosso treinamento. Então, aqui na introdução reflexiva, todo relacionamento possui forças, fragilidades e áreas sensíveis que são ignoradas até que se tornem crises. O que você não trata cresce no escuro. Essa aula é um convite para iluminar sua relação com verdade, coragem e maturidade. Então, todo relacionamento vai ter os pontos fortes e os frágeis, as virtudes e os defeitos, né? É importante identificar essas limitações. Eu sei que a tendência é a gente sempre querer valorizar mais o defeito, querer colocar defeito para se justificar ou justificar um término, justificar uma separação. Mas nessa hora o importante é você começar a listar, a mapear os pontos fortes do relacionamento, as virtudes, né? Então nós trabalhamos com isso, com o engrandecimento da virtude, até porque a virtude é o dom de Deus. Todo ser humano carrega um dom de Deus, que Deus já plantou no coração. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade, ela significa o quê? O caráter de Deus. Então todos nós carregamos esse caráter, esse tesouro. E o ministério profético é o ministério que vai desenterrar isso. Nós estamos aqui como profetas na sua vida, para desenterrar esse tesouro. Assim como Jesus falou daquela parábola do homem que descobriu um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo, porque ele descobriu tesouros que estavam ali encobertos, enterrados, né? E ele descobriu aquele tesouro. Então, vocês vão ter que fazer esse trabalho de descobrir os tesouros do seu relacionamento, os pontos fortes, tá bom? Então, essa introdução
a gente quer aqui esclarecer exatamente isso, que já nessa terceira aula, nesse terceiro treinamento, vocês vão exercitar essa descoberta desse tesouro, né, desses pontos fortes, e também mapear as fragilidades. Isso é importante. Não para poder condenar, acusar, jogar pedras uns nos outros, né, um no outro aí, mas descobrir as fragilidades é para você detectar os pontos fracos, aonde realmente a influência do inimigo tem acertado vocês. E não é problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo ele falou que ele aprendeu a se gloriar nas suas fraquezas. E Jesus disse para ele que na fraqueza dele ele iria aperfeiçoar a força no poder e na graça. Então é na sua fraqueza que eu te fortaleço. Quando a gente coloca um véu nos olhos e não queremos enxergar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, nós continuamos doentes, continuamos em crise. Então, não podemos ignorar as fragilidades ou as áreas sensíveis do relacionamento. Por quê? Isso vai realmente conduzir e desaguar numa crise, vai se transformar em uma crise. Então, a solução para qualquer área da nossa vida, gente, que seja relacionamento, família, casamento, vida financeira, vida profissional, qualquer área, a solução, a grande solução é a transparência, jogar a luz, a verdade, colocar as cartas na mesa, né? Como diz o outro. Vamos colocar as cartas na mesa, vamos ver o que temos, né? Olha os milagres que aconteceu na Bíblia, olha os milagres que Jesus fez. Ele perguntava, o que vocês têm? Então, temos 5 pães e 2 peixes. Então, ele foi lá e mapeou também a quantidade de pessoas e separou em grupos de 50, de 100, mandou todos sentar. E ali começou o processo da multiplicação. Então, até Deus trabalha com esse princípio, né? Desse mapeamento, dessa clareza. Então, é importantíssimo vocês esclarecerem, pontuar isso, não de forma infantil ou de forma agressiva, mas com maturidade, com clareza, sabendo que as duas partes vão ter qualidades e defeitos, forças e fragilidades. Existem áreas do casamento que já se tornou uma área sensível e não pode ser ignorada. Existem pontos que são frágeis e deve destacar isso para que agora vocês descubram a solução, tá? Então, o que você não trata cresce no escuro, e o ambiente do escuro é o ambiente, o habitat dos demônios. Os demônios querem exatamente isso. Quanto mais escuridão tiver, quanto mais vocês ignorar os fatos, mais vocês estão preparando um habitat para os espíritos malignos para poder atacar o relacionamento de vocês, o casamento e a família de vocês. Então, essa aula é um convite para poder iluminar a sua relação com verdade, viu? Coragem e maturidade. Não adianta só você decorar versículos bíblicos todos os dias, você fazer sua leitura devocional da Bíblia, se você não vive ela, não pratica. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Exatamente isso. Conheça a verdade sobre você, conheça a verdade sobre a pessoa que você está casado, casada, conheça a verdade sobre o casamento de vocês, conheça a verdade sobre esses anos que vocês estão juntos, os erros e acertos. Então é momento de tratar, de conversar e dialogar, tá certo? Então vamos prosseguindo aqui com a nossa aula. Pilares do treinamento. Hoje vamos identificar 3 áreas principais. Os pontos fortes, né? A primeira área, que são as virtudes relacionais. Como eu disse, virtude é coisa de Deus, virtude é coisa eterna. As virtudes estão ligadas às nossas vocações, ou à nossa vocação, né? Eu creio na predestinação da vocação. Deus já predestinou cada um de nós para uma vocação. Então essas virtudes que nós carregamos, elas são ferramentas que Deus já colocou em nós, são tesouros que estão plantados em nós. Só que a gente ignora esses tesouros, essas ferramentas que Deus já nos deu, que faz parte do caráter de Deus. A gente ignora isso e nós queremos sempre exaltar os defeitos do próximo. A gente quer sempre estar julgando o nosso próximo, né? Então, vamos estar identificando, né, os pontos fortes, são as virtudes relacionais, as zonas de risco, que são as áreas de tensão, é onde realmente o inferno encontra acesso, são as brechas, as trincas, né? São as feridas não tratadas, não cicatrizadas, os pontos cegos também. São coisas que evitamos por medo. Você tem medo, você sabe que aquilo ali
é uma fragilidade do seu casamento, é um grande problema, é um detalhe. Talvez pode ser a vida financeira, né, o fracasso financeiro do casal que está afetando a vida de vocês. Só que vocês ignoram isso, preferem viver no escuro, não sentam para poder pegar uma calculadora, um papel, uma caneta, fazer conta, né? Poder, ó, vamos olhar aqui onde a gente tem que fazer corte, onde nós temos que diminuir o gasto, né? Vamos olhar aqui onde a gente pode investir, vamos fazer um projeto aqui, um plano, vamos unir nossas rendas, vamos começar um novo projeto. Então, ou seja, prefere viver na escuridão e muitas pessoas estão nas igrejas esperando Deus descer do céu e fazer um milagre. Estão lá esperando e vão se frustrar porque o milagre, ou a nossa fé, ela está ligada à ação, à atitude. Nós temos que agir, né? Nós temos que agir com humildade e milagres que aconteceram na Bíblia, por exemplo, financeiro ou na vida, na provisão, na providência. Sempre Deus envolveu o relacionamento. Aquela mulher viúva que estava com 2 filhos que iam ser levados como escravo. Deus, o profeta falou com ela, vá nos seus vizinhos e peça vasilhas vazias. Então, ou seja, relacionamento. Então, a alimentação da multidão com os pães, relacionamento. Um jovem chegou lá e trouxe pães, trouxe peixe, os discípulos começaram a servir. Nós não conseguimos resolver nada sozinho. Então, a primeira pessoa que você vai ter que se relacionar e fazer uma parceria, uma aliança, seu marido, a sua esposa, o casal, começa com vocês. Tá bom? Então, vamos para o próximo ponto aqui, pontos fortes, né? Vamos falar um pouquinho sobre os pontos fortes, identificar. Todo casamento tem algo de bom, mesmo que esteja em crise. Então põe isso na sua cabeça. O seu casamento tem algo de bom. Começa a pensar agora. Tira a ofensa, tira a amargura do coração, tira a raiva, tira o ódio. Começa a pensar, tem pontos bons, sim ou não? É lógico que tem. Coloca nos comentários aí se você concorda. Tem pontos bons. O que vocês fazem bem juntos. Então essa é a primeira pergunta, você tem que responder. Começa a responder. Se você já pegou um caderninho e uma caneta, começa a responder para mim aí, vai. O que vocês fazem bem juntos? Cada casal tem uma coisa que faz bem junto. Por exemplo, eu estou aqui, minha esposa está do meu lado aqui, trabalhando também, produzindo conteúdo. Talvez você está até ouvindo ela digitando aqui, ela está digitando aqui do lado. Então a gente passa a maior parte do nosso tempo junto, trabalhando, a gente faz isso muito bem. Nós temos fragilidades, temos pontos fracos, mas nós aprendemos a mapear isso. Nós jogamos luz sobre isso e a gente sabe que é uma fragilidade. E a gente está desenvolvendo e aprendendo como lidar com essa fragilidade, sem deixar transformar numa crise. Então começa a mapear, começa a pensar e já responder. O que vocês dois fazem bem juntos? Outra pergunta, em que momento vocês funcionam como equipe? É lógico que tem um momento que vocês vão funcionar como equipe. Talvez eu conheço casais que não são muito bons assim na comunicação, são até meio assim ignorantes. Mas na vida financeira eles são extremamente organizados, né? Eles prosperam, eles começaram no casamento, né, morando num barracãozinho mais simples, hoje já tem uma casa muito boa, porque eles têm um projeto de vida financeira, eles sabem fazer reservas, eles sabem investir, eles sabem ter uma disciplina, um cuidado com a vida financeira, eles trabalham juntos, eu vejo isso aí, eles trabalham juntos, eles unem a renda deles. Mas em outras áreas, meu Deus do céu, são fracassados, são problemáticos, mas tem uma área que é boa. Então é necessário engrandecer isso, né? Então existem momentos que vocês trabalham como equipe. Outra pergunta, quais valores vocês ainda compartilham? Quais valores? Vocês têm um valor familiar, vocês gostam de reunir família, né? Quais outros valores, por exemplo, a mesma fé, né? Vocês dois temem a Deus, vocês vão à igreja, vocês acreditam, têm a mesma fé. Começa a pontuar esses valores aí que vocês têm, né? Começa a pontuar valores, por exemplo, são dedicados ao trabalho, são profissionais, são éticos, né? São pessoas éticas. Então vai pontuando isso aí. Quanto mais você descobrir, vocês forem sinceros, melhor será. Então, temos alguns exemplos aqui, né? O companheirismo, né? Tem casal que eles são realmente companheiros. Eles são assim, um é companheiro do outro, né? Nos momentos de dificuldade. Tem áreas, como nós vamos falar sobre isso, são frágeis,
né? São mais ignorantes, mas a maioria das vezes são companheiros leais, né? Lealdade é importante. E a capacidade de rir junto. Às vezes eles sentam junto com os filhos ali, naquele momento de lazer, ou vão assistir um filme, é um momento importante ali, vão fazer um churrasco, eles estão rindo junto, né? Então isso é muito importante, gente. No momento da dificuldade, os dois eles conseguem extrair força, né, para poder resolver problemas. Então os pontos fortes são os lugares onde vocês podem se apoiar para reconstruir. Então comece a pontuar tudo isso aí, comece a escrever isso, comece a compartilhar entre vocês, a destacar esses pontos fortes. Eu vejo que muitos casais estão desistindo por conta de coisa à toa, né? Coisas banais, pequenos detalhes estão destruindo uma família, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Precisamos engrandecer aí realmente as virtudes, né? Zonas de risco. Onde o amor está escorregando silenciosamente. Então a zona de risco é isso, é onde o amor está escorregando silenciosamente. Existe uma área ali que vocês estão mantendo um silêncio, vocês estão tampando os olhos para não enxergar, para não detectar, né? Vocês estão meio, como diz o mineiro, fazendo de bobo, né? Vai empurrando com a barriga, vamos deixar isso para resolver. Não, tem que resolver agora. Zonas de risco são padrões perigosos que estão sendo normalizados. Geralmente, vêm acompanhadas de reações explosivas ou evasivas, silêncio prolongado, críticas frequentes e rotinas que anulam a conexão. Então veja bem, a zona de risco são padrões perigosos, né? Estão repetidamente acontecendo. Você tem que detectar e mapear isso. Então, digamos que vocês estão bem em outras áreas, existem pontos fortes no relacionamento de vocês, mas existem umas áreas que vocês estão escorregando. Só que está repetindo, está se tornando um padrão. Então vocês não podem permitir isso. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A gente erra, a gente tropeça, a gente comete alguns vacilos, né? Isso aí faz parte. Porém, gente, nós não podemos permanecer no erro. Nós devemos errar e errar muito, porém não permanecer no mesmo erro, né? A gente aprende até com erro. Então, quando vocês estão errando no relacionamento, cometeram um deslizezinho, né? Tá aí escorregando, pega isso aí e sirva como lição, ressignifica, ajusta e pronto. Agora, não permita que isso vai se tornando um padrão, porque aí começa a acontecer esses problemas aqui, reações explosivas ou evasivas, né? Silêncio prolongado, começam a ficar silenciosos, então, ou seja, estão aceitando aquela situação, estão se encurvando diante daquela situação, começam a fazer críticas, né? E não tem nada pior do que crítica, né, gente? Nossa, é terrível. Aliás, um dos medos que as pessoas mais têm ou possuem, né, dentre os medos principais, é o medo da crítica. Todo mundo tem medo de crítica, né? Então você chegar em casa, ouvir uma crítica de uma esposa, ou a esposa ouvir a crítica de um marido, isso é terrível. As rotinas também, né, que anulam a conexão. Então o casamento começa a entrar numa rotina, porque não tratou essa zona de risco, porque começou a escorregar e não resolveu, não conversou, não dialogou. Então vamos dar aqui alguns exemplos, né? A falta de escuta ativa, o acúmulo de mágoas não tratadas. Então tudo isso, gente, já são sintomas, né? Exemplos, sintomas de uma crise que já está desenvolvendo. A falta de escuta. Então, para de ouvir. Então, às vezes a mulher está falando com o marido ali e ele está só fingindo que está ouvindo, ou vice-versa. Começa a tampar os ouvidos ali do relacionamento. O acúmulo de mágoa que vai se tornando uma raiz de amargura no coração, aquilo vai acumulando, né? A palavra mágoa, ela vem de uma água má água. Então, a água parada, ela vai realmente contrair bactérias, né? Contrair ali sujeira, poluição. É um sentimento que está retido, que está estagnado ali dentro. Ausência de tempo de qualidade, então o casal não separa mais um tempo de qualidade. São sintomas que acontecem a partir dessa zona de risco que não foi tratada, que não foi conversada, que não foi ressignificada, mas estão permitindo, estão deixando
essas escorregadas, né? E isso pode levar a uma grande tragédia lá na frente. Então, influências externas nocivas começam a acontecer, né? Influências externas nocivas, por exemplo, as redes sociais, parentes, né? Amigos, começam a influenciar externamente e começa realmente a vir grandes problemas. Então, a zona de risco não tratada vira um campo minado. Zona de risco não tratadas viram campos minado. Já viu aqueles casos já de lugares que eram campo minado e ficou ali dinamites enterradas, né? Algumas pessoas depois de anos, depois que já passou a guerra, eles estão caminhando por ali e aquela bomba vai e explode, né? Então, essa zona de risco é exatamente isso. Tá deixando as bombas, as dinamites enterradas ali, não querem resolver, estão fazendo de bobo, empurrando com a barriga, e lá na frente, uma hora, vai pisar numa dinamite, numa bomba, e aí o negócio vai realmente ficar feio, né? Então, o que ignoramos por medo? Na maioria das vezes, a gente não trata, a gente não lida com as situações porque nós temos medo, a gente deixa o medo silenciar a gente. Ignorar é mais confortável do que enfrentar, mas custa caro, custa caro. Se a gente ignorar, eu vejo que muita gente parece que tem uma certa preguiça para resolver algumas questões, né? Problema, gente, nós vamos passar. Problemas sempre, e faz parte do crescimento, do fortalecimento da família. Os problemas têm que vir, crises têm que vir, né? A crise, ela tem um propósito importante que é a purificação, né? Assim como o ouro, a prata é purificada no crisol, né? O crisol é um processo ali usado para poder purificar a prata e o ouro. Então daí veio a origem da palavra crise, né? De crisol, processo de purificação. Então o casamento tem que passar por crises. Porém, nós temos que passar essa crise com clareza, com maturidade, esclarecimento, né, com a luz da verdade. Imagina vocês passando, né, pelo Vale da Sombra da Morte, um lugar escorregadio, perigoso, uma zona perigosa, mas vocês têm ali luz, né, vocês têm uma tocha de fogo, vocês têm uma espada para poder vencer ali as adversidades que vier pela frente, né? Então, muitos casais ignoram conversas difíceis por medo de rejeição, conflito, mexer em feridas antigas, descobrir verdades dolorosas. Então é mais fácil ignorar, é mais confortável. Ah, deixa pra lá, eu não quero falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto mais. Mas tá ali, gente, o problema tem que ser conversado. É só fazer isso aqui, ó. Fala só, calma, calma, respira. Vamos conversar tranquilo. Você consegue conversar num tom mais tranquilo, sem ira no coração, sem raiva, sem fúria. Vamos lá, respira. Pessoa calma, aí você começa a conversar. Sempre respirando, baixando o tom, não eleva o tom, né? E vai olhando nos olhos e conversando que dá para resolver, tá? Então, na maioria das vezes, as pessoas querem ignorar isso e tem medo da rejeição, conflito, mexer em feridas antigas e descobrir verdades dolorosas. Então, ou seja, não vou nem entrar nesse assunto, porque eu vou acabar descobrindo coisas piores, né? Exemplos de perguntas que evitamos. Você ainda se sente amado? Você se sente amada? Então, às vezes, a gente evita fazer essa pergunta, a gente quer ignorar o fato de que às vezes não se sente mais amado. Ou talvez você me ama ainda. Você se sente amada por mim? Você me ama? Esse tipo de pergunta deve ser feito, né? São perguntas esclarecedoras. O que te falta nesse relacionamento? Então pergunta, o que está faltando? O que eu preciso? O que eu preciso ainda fazer para a gente melhorar? E os dois têm que ser democráticos. O outro eu também quero saber, fala para mim também. Não é ficar, tá vendo, é só você, como que o outro é o culpado de tudo, né? É importante a gente nivelar com justiça, né? Os dois se nivelarem e essa união para restaurar o relacionamento, os dois vão ter que ceder e reconhecer com muita humildade, né? As fragilidades e os erros. Falar, não, eu vacilei mesmo nisso, eu tenho errado, eu tenho muita dificuldade. Eu preciso da sua compreensão. Tem coisas que a gente pode mudar do dia para a noite, mas outras coisas vai levar um tempo. Então você fala assim, eu preciso de um tempo. Eu vou conseguir resolver isso, mas eu preciso de um tempo maior. Tenha paciência, né?
Então, exemplos de perguntas são essas, como, por exemplo, em que ponto eu te frustrei? Qual foi o momento ali? Me conta, o que eu falei ali que frustrei você, né? O que você ignora hoje, amanhã vai gritar mais alto. Então, não podemos ignorar, gente. Exercício. Juntos ou individualmente, vocês podem fazer esse exercício aí. Você vai escrever 3 pontos fortes dentro do que eu já falei. Você pode voltar um pouco à aula e pegar alguns pontos se você não entendeu o que é os pontos fortes. Volta um pouco lá e a gente falou lá atrás. Comece agora a pontuar 3 pontos fortes, 3 virtudes aí do seu relacionamento, né? No seu casal, no casal ali. Sim, e você pode também colocar 3 pontos fortes para ficar melhor ainda, né? De você, do seu marido, da sua esposa, né? Começam a pontuar esses 3 pontos fortes aí. 3 zonas de risco, né? Então, três áreas ali do relacionamento de vocês, três não, duas, né? 2 áreas da vida de vocês ali que está sensível, né? Que não foi tratado. E sempre quando cai nessa área aí, o negócio vira um pé de guerra, vira um problema. E uma coisa que tem evitado de conversar. Pontua aí, uma coisa que vocês estão evitando de conversar, que deveria ter conversado e resolvido isso aí. Certo? Então também eu disponibilizei aí na descrição um PDF, tá, queridos? Com um exercício que vai ajudar você mais ainda. Então eu coloquei nessas três áreas aí, nós temos perguntas aqui que você vai marcar com X, que vai também ajudar vocês. Então baixe lá o PDF, é gratuito, tá? Então, para encerrar aqui, frase de ouro, né? Casamentos não afundam por tempestades, mas por vazamentos não tratados. Escreva essa frase aí e medite nela aí todos os dias, né? Você só pode curar aquilo que tem coragem de olhar. Então tem que olhar com fé e com determinação e ousadia. O versículo bíblico, né? A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é engano. Provérbios capítulo 14, versículo 8. Esse versículo reforça a importância de fazer um diagnóstico honesto do relacionamento, reconhecer onde estamos, o que precisa de cuidado e quais áreas têm sido ignoradas por medo. O desafio da semana, então, o silêncio precisa acabar. Mais uma vez, escolha uma zona de risco e converse sobre ela com leveza e verdade. Escolha uma zona de risco, você já descobriu, já mapeou, agora converse com leveza e verdade. Segundo desafio, fortaleça um ponto forte com uma ação prática. Por exemplo, um tempo junto, elogio, orar junto. Então, é o desafio da semana. Fortaleça um ponto forte de vocês, tá? Desafio 3. Reflitam juntos o que mais estamos ignorando por medo, tá certo? Então, que Deus abençoe. Então, lembre-se, reconhecer não é fracasso. É o primeiro passo da transformação. Que Deus te abençoe. Fique na paz.